Gente, bora para outro vídeo. Esse é um dos livros que eu recomendo, do psiquiatra Augusto Cury. É um livro excelente, pais brilhantes e professores fascinantes. Tem umas sacadas filosóficas muito boas do livro. E eu quero apresentar para quem não conhece, de uma forma muito interessante, que é uma entrevista que eu acabei de descobrir hoje, que saiu é, na, tá na internet à disposição. Quem pesquisar no Google, tá assim, ó, psiquiatra mais lido em todo o mundo, com livros sobre a mente humana. Augusto Cury concedeu entrevista exclusiva à coluna Cláudia Meirelles, no último sábado, dia 6 de maio. O escritor dos best-sellers Ansiedade, O Vendedor de Sonhos e o maior líder da história, que ele se refere a Jesus Cristo, que são vídeos que eu quero produzir também, que, como ele mesmo disse, foi o maior psicólogo do mundo. E isso com certeza vai ajudar muitas famílias. A ideia dos meus vídeos é exatamente essa: levar luz a quem está passando por situações de dificuldade na criação dos filhos, para que eles tenham amor pelo conhecimento 10, né, que são os conhecimentos mais nobres, que realmente levem a algum caminho, algum fundamento na vida. Então a ideia é essa, e essa entrevista está interessantíssima. Então eu citei aqui o maior líder da história. Está escrito aqui que ele aterrissou em Brasília para dar uma aula sobre como tornar a vida mais significativa aos convidados do evento de inauguração de um condomínio. Olha que interessante, o condomínio, né, a incorporadora, a FGR, é parceira do programa Gestão da Emoção. Olha que interessante, né? Eu, né, acho incrível, né, uma empresa, uma incorporadora como esse sócio de construtora, investir nessa área. Acho que é uma quebra de paradigma muito interessante. Parabéns, né, para os acionistas, para os diretores. E o programa Gestão da Emoção está aqui: Mentes Saudáveis, Lares Felizes, que é o nome da nova obra do autor. Olha que nome interessante. Aí, dando sequência, então, discreto, Cury não costuma dar entrevistas. Na rara conversa, o especialista demonstrou preocupação com o futuro da humanidade, em especial com o futuro seguido por crianças e adolescentes, que mergulham no universo do excesso de informação em tão pouca idade e, consequentemente, não conseguem desacelerar. Aí eu já li que o professor Augusto Cury, o psiquiatra Augusto Cury, né, ele tem mais de 70 países onde ele é traduzido. Ele criou uma tese chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que muitas pessoas têm e nem sabem o que significa, né? Isso detona crises de ansiedade, síndrome do pânico. As pessoas, até na hora de dormir, elas não conseguem parar, elas ficam pensando aceleradamente, e o cérebro começa até a aquecer. Então eu recomendo muito a leitura de Augusto Cury e, claro, de outros profissionais que possam levar, né, a tranquilidade famílias, crianças, pais que necessitem desse tipo de conhecimento. A necessidade também de não ficar com muita tela, né? Recomendo outros autores. Léo Freiman é excelente também, uma simpatia muito grande, né? Não conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecê-lo. Espero que sim, no futuro a gente possa conversar sobre o desenvolvimento do canal, né? Receber críticas nesse sentido vai ser uma honra. E uma hora antes de dormir, eles recomendam que não se olhe para a tela, seja de celular, televisão, notebook, o que for, para você desacelerar, né? Tem a luz azul, mas esses são comentários que a gente vê até na internet, né? Tá cada vez mais, o prejuízo está muito grande. As crianças recebem mais informação do que o imperador romano recebia durante um mês. As crianças recebem em uma semana, ou menos até, alguns especialistas dizem. Então, seguindo a leitura da entrevista, em meio ao turbilhão de experiências, as crianças, né, seguindo aqui, elas veem-se na mira de críticas e falhas, o que desencadeia gatilhos. Isso está na formação e desenvolvimento dos adultos vindouros. Ou seja, eu acho excelente a preocupação, eu me filio a essa corrente do que as crianças vão viver no futuro próximo, se elas são tão cobradas. Por isso a importância dos 3 elogios diários no mínimo. Diante da reflexão, continuando aqui, questiona-se como mudar a triste realidade atual. Na avaliação de Cury, a resposta está em ensinar a respeito da gestão das emoções. E gestão das emoções, eu até falo com meu filho, é você saber que para ser marinheiro, você não vai navegar somente em águas calmas de piscininha. Você vai ter curvas sinuosas, você vai ter dias de tempestade, de mar revolto.
Então a gente tem que educar os filhos para frustrarem-se, para saber que a frustração faz parte, que o não faz parte da vida. Segundo o psiquiatra, os seres humanos não sabem como cultivar as habilidades socioemocionais. A exemplo de pensar antes de reagir, colocar-se no lugar dos outros, trabalhar perdas e frustrações, gerenciar o estresse e aprender a impugnar pensamentos perturbadores no exato momento em que surgem. Quem ler as obras dele, ou quem já leu, vai ver sobre Janelas Killer, e é muito interessante o impulso da ira ser controlado, porque o cortisol fica 90 segundos da corrente sanguínea. Então, se você conseguir fazer igual o antigo seriado lá, o Bem Amado, né, do Odorico Paraguaçu, que o Lima Duarte fazia, né, o cara que contava até 10, né, ele conseguia se controlar. Então é bem por aí. Ó, confira a entrevista. Agora a gente vai começar, né, de fato na entrevista. Doutor, você explicou que precisamos aprender sobre gestão das emoções. Por que até hoje não sabemos lidar com o lado emocional em várias esferas da vida no cotidiano? A educação se tornou cartesiana e racionalista. Ela é expositora de dados, ensina as crianças, os adolescentes e os adultos, da pré-escola à pós-graduação, em qualquer curso, seja de medicina, seja de engenharia, biologia, ou mesmo na diplomacia, a conhecer desde o pequeno átomo, mas não ensinam a conhecer os solos da mente humana, nem a desenvolver as habilidades e muito menos elencam as habilidades socioemocionais mais importantes. Ou seja, a gente foi à Lua e não conhece a mente humana. Né? Para quem não leu ainda também, Augusto Cury foi o primeiro a falar sobre o pensamento, a origem do pensamento humano. Inclusive ele faz parte da Escola de Gênios, né, em Londres, na Inglaterra, por conta dessa descoberta. Então nós temos vivo, né, um pesquisador, um cientista da mente brasileiro, e a gente precisa valorizar muito, né, e agregar esses conhecimentos na nossa vida, no nosso cotidiano, para os nossos filhos especialmente terem qualidade de vida, certo, gente? Continuando, outra pergunta: como aprender sobre gestão das emoções? Você sabia, resposta dele, você sabia que tem um biógrafo no seu cérebro capaz de registrar tudo automaticamente? Sejam seus lixos mentais ou suas ideias inteligentes? É o fenômeno RAM. Ele faz o registro automático da memória, sem autorização do eu, em 5 segundos, e se você não impugnar, reciclar, discordar e confrontar como advogado de defesa ou fazer um fórum para que o réu não seja condenado, vocês serão condenados, porque serão registrados milhares de lixos diários. Eu vou fazer um comentário, acho muito interessante, de um livro dele que eu li, o seguinte: uma pessoa que te olha com uma cara de raiva, de manhã, por exemplo, no primeiro horário você saiu, sei lá, deixou a filha no colégio e uma pessoa te olhou com uma cara de raiva. Você já fica abalado com aquilo, não deve ficar, porque a pessoa pode estar com um problema dela, particular, com outra situação que não tem nada a ver com você. Então ele faz uma metáfora muito interessante. Você entra no supermercado para comprar comida estragada, com odor, uma bandeja de carne, por exemplo, com data de validade, que, claro, o mercado não deixa, mas se deixasse, é óbvio que você não compraria. Mas quando você faz a aquisição interna, daquela dor íntima, de que a pessoa te olhou com uma cara, né, de poucos amigos, você está comprando lixo emocional. E eu achei incrível a afirmação de que tem pessoas que têm mais lixo do que a cidade de São Paulo na mente, né, que são conhecimentos de baixo nível, nível 1, 2, 3, por isso que o canal no YouTube que eu criei é Amor pelo Conhecimento 10, que é para a gente saber também selecionar, separar o joio do trigo. Poder receber um olhar e não aceitar que aquele olhar seja pra gente. Não assumir uma culpa, não se vitimizar, né? Poder impugnar esse pensamento negativo e dizer não. Né? Que é a determinação, né? A crítica ao olhar negativo ou até uma fala negativa num tom de voz que você vai de repente se ofender, mas não é com você. Então você criticar e determinar, né? Decidir que não vai aceitar aquilo e conseguir, né? Por exemplo, falar em público, né? A pessoa diz, não, eu vou conseguir, o teu eu pode até dizendo, não, você não vai, você vai gaguejar, você vai esquecer tudo, como acontece com as pessoas, vai dar um branco, mas se você determinar, se você criticar o seu eu, dizer, não, eu vou determinar que eu vou conseguir, você vai adquirir com a respiração, técnicas de meditação, que não é tão complicado aprender, tem na internet, você consegue superar esse medo, essa crença limitante, assim como tantas outras. Por isso que estudar neurociência é apaixonante. Outra pergunta. Acumula em 5 segundos?
Sim. Por exemplo, você me ofende, me rejeita ou alguém te rejeita. Naquele momento, a melhor resposta não é dar resposta. É uma ferramenta de gestão de emoção. Eu me recolho dentro de mim. Não reajo pelo fenômeno da ação e reação ou bateu, levou. Eu começo a criticar em poucos segundos o pensamento. Por que eu sou obrigado a ser ofendido por uma pessoa? Por que eu não sou livre? Eu não sou escravo do que os outros pensam e falam de mim. E eu acho excelente também uma passagem complementando aqui a resposta, que é a oração de ouro. Se alguém foi agressivo verbalmente com você, emocionalmente, psicologicamente te abalou, você faz uma oração de ouro, uma oração dos sábios. Você pensa o que essa pessoa está achando de mim, por que ela se enganou, ela não pode pensar assim, me olhar assim. Você com o silêncio você responde como Jesus Cristo fazia. Então, dando sequência, talvez até ele comente isso agora, não cheguei a ler a entrevista ainda. Quando eu me recolho rapidamente, a janela que está aberta e sendo imprimida, sendo impressa, né? Tá errado aqui, sendo impressa a experiência da ofensa, você reedita na hora e reescreve. Porque se enxerta novas ideias, isso é interessante, gente, é a ressignificação no life coaching. Né? Você conseguir ressignificar é brilhante, é maravilhoso. Se não o faz, o registro ocorre. É por isso que muitas pessoas querem se livrar dos seus inimigos e desafetos. A emoção compra a ofensa como se fosse algo dramático. E o eu deveria estar no processo de dar um choque de lucidez, questionando, discordando e confrontando rapidamente com a finalidade de reeditar a janela. Se isso não ocorre, as pessoas começam a pensar no seu desafeto. 1, 2, 3, 10, 100 vezes. E quanto mais pensa, repensa e mais retroalimenta aquela janela killer, uma janela assassina, né? E forma um câncer mental. No caso, retroalimenta o bullying e chega no momento que pode gerar ansiedade, depressão mata, ou até mesmo esses jovens que saem atirando nas escolas. Olha que lamentável. A questão de você colocar no palco da vida o agressor, né? Não vou dizer inimigo, né? Mas a pessoa que te causou mal, é muito interessante a metáfora também de você colocar a pessoa no seu devido lugar. Ou seja, quem está no palco da vida? A maioria das pessoas, a maioria de nós estamos sentados, às vezes lá no fundo de um teatro imenso, assistindo a nossa vida, o nosso palco da vida transcorrendo, se acabando a existência, sem efetivamente nós agirmos como diretores, como personagem principal, por que não? Você ser o ator principal da sua vida, a atriz principal da sua vida. Por que você deixa tantas pessoas interferirem? Por isso também que o canal que eu criei, Amor pelo Conhecimento desce, ele combate os preconceitos, porque eu conheço pessoas brilhantes que se assumiram na condição que são, que têm, e são excelentes profissionais. Eu não estou defendendo, por favor, essa discussão de gênero, eu não concordo que a gente influencie, eu só concordo que a gente salve. Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa viva, se com o meu canal, com as minhas leituras, eu conseguir ajudar uma mulher a não sofrer agressão física, né, verbal, emocional, psicológica, né, porque o feminicídio é muito ofensivo, gente, dá para evitar. No Tribunal de Justiça, quando eu trabalhei lá, eu via, no Tribunal do Júri especificamente, os crimes de sangue, as pessoas arrependidíssimas. O cara deu um empurrão à mulher, que é o crime pré-ternuloso, caiu, bateu a cabeça e morreu, ele é arrependidíssimo. O outro que infelizmente usou arma branca, né, para quem não sabe é faca, né, arrependidíssimo. O tiro, arrependidíssimo. E outros tipos. Então a gente tem como interferir. Eu tenho mais de 20 anos casado com uma mulher maravilhosa, óbvio que a gente teve problemas, mas a gente tem que ter a sabedoria de contornar esses problemas, como fazê-los. Daí também a minha intenção de colaborar com a sociedade, dando aula lá no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, na Prefeitura do Rio de Janeiro, que infelizmente, eu li, o prefeito Eduardo Paes tirou a verba no primeiro mandato dele como prefeito, que baixou de 65% o índice de reincidência dos jovens apreendidos para 4%. E infelizmente a verba foi retirada, mas os meninos não podem apenas assinar no CRAS e ir embora. Eles têm que receber uma aula de cidadania, fundamentação de direito, para saber que se chutar uma lixeira é sim considerado dano ao patrimônio público e vão, né, no caso menor, né, apreendido, e se maior preso. Então são detalhes do direito, do juridiquês que a gente tem que apresentar, sim.
como hoje em dia, já coloquei até um vídeo no canal, né? É considerado estupro. Não só passar a mão no seio, ou beijo, ou onde for. Você não pode fazer isso. Mas dando sequência aqui na leitura, Dr. Augusto Cury, o que podemos fazer para evitar essa ruminação de pensamentos? Pode indicar algumas ferramentas para termos uma qualidade de vida melhor e uma gestão melhor desse eu? Resposta. Essas ferramentas são fundamentais para que uma pessoa possa sobreviver de maneira digna e saudável em uma sociedade altamente interessante. A minha paz vale ouro, o resto é lixo. Vou repetir, essa frase é brilhante. A minha paz vale ouro, o resto é lixo. Ter autoconsciência que a nossa saúde emocional e a nossa paz valem ouro é uma autoconsciência fundamental para a autoproteção. Senão, qualquer coisa irá tirar a minha paz. Uma ofensa, rejeição, crítica. E um problema que eu tenha amanhã é capaz de destruí-la. Registra automaticamente, deve ser registrada automaticamente pelo fenômeno RAM e asfixia meu prazer de viver. Outra pergunta, como exercitar essa ferramenta? Quais os benefícios de praticá-la diariamente? Se as pessoas, crianças e adolescentes, bem como adultos, todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, introjetassem, abre aspas, minha paz e minha saúde emocional valem ouro, eu não negocio com nada nem com ninguém, o resto é lixo, fecha aspas. Quando alguém os ofendesse, quando houvesse um problema, já teriam janelas arquivadas saudáveis, chamadas de lights, né, janelas leves, que neutralizam a ofensa, rejeição e a crítica. Aqui cabe um comentário interessante, que no trem da vida você escolhe se você vai sentar do lado da janela, da brisa, da paisagem daqueles Alpes suíços, ou se você vai sentar do lado da chuva, do frio, o vidro quebrado, pegando pingos em você até neve, e você sofrendo. E infelizmente muitas pessoas, elas antecipam o velório. As pessoas vão para uma reunião achando que o pior vai acontecer. Já sofrem, até choram no banheiro, numa empresa, como eu testemunhei. E não é por aí. A gente tem que ter atitude mental positiva, né, pensamento positivo, e fazer o certo, fazer o melhor. Se você errar, claro, não repetir o erro, mas se você errar no processo de aperfeiçoamento, isso é bem visto. Isso é aceito dependendo do erro. Continuando. Pergunta. Isso é tão revolucionário que você não consegue evitar todos os bullying, mas pode proteger a pessoa ofendida. E ela se protege quando começa, todos os dias, a introjetar o quanto vale a própria saúde emocional. Aí, continuando aqui a entrevista, tem várias fotos que tornam mais lenta que a passagem no computador. Resposta. Se as pessoas introjetassem isso, abre aspas, minha paz vale ouro, minha saúde emocional é inegociável, fecha aspas, teríamos pessoas autoprotegidas pelo eu. Não seria inteligência emocional, mas sim gestão da emoção. Assim como no programa Mentes Saudáveis, Lares Felizes. Quem tem que gerir a emoção é o eu, que representa a capacidade de escolha de construir pensamentos, a consciência crítica e a capacidade de autonomia, autogerenciamento e autoconsciência. Só que esse eu é muito mal formado. Outra pergunta, além da mensagem minha paz vale ouro, o resto é lixo, qual outra ferramenta é recomendada para nos ajudar no processo de ter uma vida mais feliz? Resposta, é a arte da dúvida. Tenho que duvidar de tudo que me controla, que é o DCD, eu acho que ele vai tocar no DCD, né? D de duvidar, C de criticar e D de determinar. Eu duvido que eu não vou conseguir falar em público, eu adoro falar em público. Eu vou criticar o meu eu, que vai estar me sabotando, dizendo, não, eu critico você, eu já falei em público, eu adoro falar em público, eu adoro falar ao microfone, e determino que vou conseguir sim. Se você chegar com essa postura num palco, quantas pessoas estiverem, você vai conseguir falar sim. Dizem, inclusive, que o medo de falar em público é maior que o medo da morte para o ser humano, olha que incrível. Então, continuando aqui, é a arte da dúvida, a resposta, vou começar do início de novo, tenho de duvidar de tudo que me controla, porque tudo o que eu creio me controla. Por exemplo, cerca de 3% das mulheres se veem belas. Desculpa, gente, eu vou fazer a pergunta porque está confuso. Desculpa os comentários aí, tá? Pergunta, além da mensagem minha paz vale ouro, o resto é lixo, qual outra ferramenta é recomendada para nos ajudar no processo de ter uma vida mais feliz?
É a arte da dúvida. Tenho de duvidar de tudo que me controla, porque tudo que eu creio me controla. São as crenças limitantes, né? Por exemplo, cerca de 3% das mulheres se veem belas, e os outros 97%? Observam o padrão dinâmico de beleza das mulheres magérrimas nos vendendo celulares, carros, joias e roupas. A mente não é seletiva. Entra o corpo da mulher e o produto na mesma janela traumática, a janela killer. Quando a pessoa vai comprar roupa, tem a compulsão em comprar. Há um turbinamento, um incentivo a mais. Ela não se lembra da modelo, mas a modelo entra como uma mensagem subliminar. Por isso, é incentivar na compra. Uma pessoa, quanto mais ansiosa, menos bem resolvida emocionalmente é, e tende a comprar muito mais. Esse padrão de ânimo, de beleza, é muito grave, é alimentado. Dando sequência aqui na leitura, passando as fotos, imagens vazios. Outra pergunta. Existe alguma ferramenta que tende a contribuir em como lidar com a dor, medo e receios? Olha que interessante essa pergunta, hein? Deve-se aprender a nunca se curvar à dor e a confrontar cada tristeza e angústia para que transforme o lixo em adubo, a rejeição em coragem, a perda em resiliência e as lágrimas em sabedoria. Isso é tarefa do eu. Se o eu não faz, não adianta um homem ou mulher dirigir uma empresa de maneira excelente, se não vai conduzir a própria mente ou a própria casa, né? Tem uma expressão que diz assim: há pessoas milionárias, bilionárias, que moram em mansões e são miseráveis emocionais, que é nesse sentido que ele está falando aqui. Outra pergunta: não adianta ser um dos bilionários da Forbes. Eu já dei entrevista na Forbes americana e choquei todo mundo. Falei que há muitos bilionários que são miseráveis morando em palácios. Por quê? Que eu acabei de falar. Porque simplesmente eles não sabem proteger a sua própria emoção. Por exemplo, dão presentes para os filhos, mas não são presentes. E o filho quer a presença, e não um bem material caro. Claro que é bem-vindo, né? Mas a essência é você se doar para o seu filho. Outra ferramenta muito importante é abaixar o tom de voz. Se eu elevo o tom de voz, posso até ganhar a razão, mas eu registro-me de maneira desprivilegiada, do teu próprio cérebro. Se eu elevo o tom de voz, me registro como agressor. Essa agressividade que eu transmito aos outros retorna contra mim mesmo. Por isso que o ódio, a raiva e o sentimento de vingança fazem mal primeiro ao hospedeiro, para depois fazer mal aos outros. Gente, isso é de uma profundidade e de uma dificuldade. Eu já tive várias situações com pessoas onde as pessoas não conseguiam parar de pensar no agressor. As pessoas iam dormir pensando no agressor e perdiam sono por causa do agressor. Então, o ato de você perdoar é libertador. Eu sei que muita gente vai dizer que é difícil, né? Já acompanhei muitos casos de perto, defensoria pública, as pessoas falando em comprar arma para resolver, por falta do atendimento célere. E infelizmente a gente tem um número crescente, né, de casos de violência que poderiam ser combatidos, né, e espero poder colaborar nesse sentido com o apoio de vocês também. Outra pergunta, a gente já passou da metade da entrevista, são 23 minutos de vídeo, mas daqui a pouquinho, acho que uns 35 no máximo, a gente acaba. Outra pergunta: as ferramentas anteriores trabalham bastante o lado individual. Como o programa Mentes Saudáveis, Lares Felizes envolve a família, visto que está relacionado a casa, pai, mãe e filhos? Resposta: uma ferramenta importante é contemplar o belo. As crianças e adolescentes precisam daquilo que o dinheiro não pode comprar, mais do que aparelhos, roupas de marcas e produtos. Eles precisam fazer das pequenas coisas o espetáculo aos olhos. Isto é contemplar o belo. Mas não se consegue se o pai não sai e começa a sentir a tortuosidade dos troncos das árvores. Metaforicamente, os pais têm de ensinar aos filhos que a vida é um grande contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucesso e fracasso fazem parte da história de cada ser humano. É interessante a metáfora, o palco da vida, né? Nós temos que dirigir a nossa
peça teatral, a nossa vida. A resposta continua aqui depois de um espaço de imagem grande. O problema é se curvar aos fracassos, às vaias, ao bullying, à dor, à rejeição, à crítica, e isso gera um registro privilegiado, que faz com que a âncora da memória, a âncora emocional, fixe-se naquela região e comece a ler e reler aquela experiência, formando um cárcere mental. Por isso o programa Mentes Saudáveis, Lares Felizes, objetiva a prevenção de transtornos emocionais. Isso é excelente, isso aqui tinha que estar no sistema público de saúde, gente, no SUS. Eu vi um dia numa praia uma menininha de uns 7, 8 aninhos, praticamente sendo abandonada pelos pais. É incrível, ela gritava, ela chorava, ela estava literalmente surtada. Os pais foram saindo, gente, tipo, deixando a menina. Uma senhora pegou pela mão a menina e levou para os pais. Mas a menina estava sozinha na água, assim, pulando com água no pescoço, quase se afogando, gritando. A praia toda parou para olhar. E é exatamente isso que ele está falando aqui. A gente tem que compartilhar esses conhecimentos para que as pessoas não fiquem também surrando seus filhos e em vão. Não vai resolver. Se a criança está surtada, ela tem que ser medicada. Agora, a luz que tem que ser levada, o conhecimento que tem que ser levado a essas famílias, para que essas crianças não se tornem menores agressores, menores infratores. Não é mesmo? Bom, continuando aqui, outra pergunta. Doutor, como avalia a educação dada pelos pais aos filhos? Ela se dá de forma correta ou prejudica o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Resposta. O que propomos não é consertar a educação mundial, mas sim mudar a estrutura e a essência. Passar da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Se os pais, desde pequenos, parabenizassem os acertos e minimizassem os erros, se elogiassem e aplaudissem, eles levariam as crianças a formarem as habilidades socioemocionais, como empatia, altruísmo, solidariedade e autoestima. Os filhos desenvolveriam mentes brilhantes, mais tranquilas, mais agitadas, ansiosas e insatisfeitas, que precisam de muitos estímulos para sentir milhares de prazeres, tornando-se mendigos emocionais. Mas é uma mudança de paradigma, porque os pais e os professores da sala de aula, do mundo todo, são apontadores de falhas. Um aluno acabou de errar, o professor critica ao invés de aprender ferramentas de gestão de emoção. Isso realmente é muito triste. Estou mudando outra imagem enorme aqui. Isso é muito triste porque as crianças choram passando por apontamento de falhas e os elogios são pouquíssimos. E eu acho muito triste a gente ter estatísticas de crianças, de adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes que se matam por falta de um carinho, de uma atenção, de um olhar. Certa vez um conhecido meu, diretor de um colégio, ele falou: eu vejo as crianças chegarem na adolescência e colocarem um capuz, se protegerem, se fecharem e ficarem lá acabrunhadas. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso não pode ser uma sequência quase natural das crianças, dos adolescentes, porque infelizmente mutilações acontecem e infelizmente a gente não está evitando. A cada 4 segundos uma pessoa tenta suicídio, a cada 40 segundos uma pessoa consegue. Então esses conhecimentos têm que ser levados, têm que ser compartilhados. Esses aqui e muito mais. Continuando então, acho que deve ser a penúltima pergunta, gente. Qual o poder dessa ferramenta de elogiar antes de corrigir? Elogiar antes de criticar, aplaudir o aluno, dizer o quanto ele é incrível, inteligente e admirá-lo? Quando faz isso, detona o gatilho, fenômeno inconsciente, e abre uma janela saudável chamada de light. Quando o professor pergunta ao aluno para pensar em seu comportamento ou o que fez ao colega, ele irá desenvolver a capacidade de pensar, de ter empatia ou se colocar no lugar do outro. Funções importantíssimas para a formação de uma personalidade. Os professores apontam falhas e os pais dizem, abre aspas, você não vai virar nada na vida, fecha aspas, que horrível. Quando faz isso, detona o gatilho, abre a janela killer, o volume de tensão é grande, a âncora emocional se fixa, gerando hiperfoco. Milhares de janelas ou arquivos não são acessados. A criança e o adolescente não entendem a correção do pai ou da mãe. Também o colaborador não consegue compreender e assimilar a correção de um executivo. Naquele momento, gera-se a síndrome do predador preso.
Aqui cabe um comentário interessantíssimo do professor Mário Sérgio Cortella, filósofo. Brilhantes os vídeos, quem não conhece, por favor, acessem no YouTube. Ele falou que certo dia, numa aula, ele perguntou para um grupo quem já leu algum livro de Sócrates, né? E dois, três rapazes, assim, ou meninas, não lembro, ergueram a mão lá no fundo e disseram, eu li, eu li. No final da aula, ele se dirigiu, pediu para esperarem, né, para não irem embora. Ele se dirigiu e comentou assim, bem baixinho, que é como a gente tem que corrigir em público, nunca falar alto. Bem baixinho ele falou assim, gente, Sócrates não escreveu livro algum. Quem fez apontamentos, quem escreveu foi Platão, discípulo de Sócrates. E, por favor, não façam mais isso, vocês não precisam impressionar a turma, não queiram impressionar. A gente tem que fazer uma caminhada juntos, com humildade. Olha que belo exemplo, gente. Bom, seguindo aqui, então, mais uma pergunta. No caso das crianças, adolescentes e adultos, que sempre são corrigidos com críticas, como a mente responde a isso? O primeiro fenômeno é o gatilho da memória. O segundo é a janela. No caso, uma janela traumática, o killer. O terceiro é a âncora que se instala e fixa na ofensa, rejeição, bullying, perda e fracasso. O quarto fenômeno é o alto fluxo. Ele começa a ler aquela área que tem hiperfoco. É um problema, pois você não enxerga mais nada. Você lê e relê, retroalimenta a raiva, o ódio, o sentimento de vingança e a baixa autoestima. Isso é péssimo. Isso leva, isso é um comentário meu agora, isso leva a, por exemplo, os crimes passionais. Né? A pessoa está numa discussão com a esposa e fica cego. Né? Ele perde. Isso declarações de quem cometeu assassinatos. Né? A pessoa perde completamente o controle. E é químico. A pessoa está com uma taxa de cortisol elevada no sangue. E para quem não sabe, gente, as mulheres, quando estão em TPM, se elas cometem um assassinato, se elas matam o marido, elas são absolvidas. Isso quando eu fiz a faculdade, não sei se corrigiram, se mudaram, se alteraram isso. Né? Elas são absolvidas quando matam o marido, comprovadamente estando em TPM, pela carga química, né? Vejam isso. A outra pergunta, acho que é a última. Doutor, antes de finalizar, como descreveria um lar feliz? Resposta. Um lar feliz é onde os pais criticam menos e abraçam mais. Ó, comentário importantíssimo. Eu abraço meu filho todos os dias, minha esposa todos os dias, recomendo, isso faz um bem, vale para uma aspirina cada abraço, né? Então, respondendo aqui a resposta dele, de novo lendo do início. Um lar feliz é onde os pais criticam menos e abraçam mais. Elogiam pelo menos 3 vezes por dia quem ama. Um lar feliz é onde os pais e filhos dão menos respostas prontas e fazem mais perguntas para explorar o tesouro que está nos solos rochosos, que aparentemente se expressa nos comportamentos mais curtos de um lar feliz. Um lar feliz é um lugar onde eu mudo a era do apontamento de falhas para a era do eu como gestor da mente humana. O pai ensina aos filhos que os piores inimigos não estão fora, mas sim na mente. Olha que brilhante a resposta, gente. Continuando. No lar feliz, o pai ensina ao filho que a mente vai mentir sobre não ser capaz de se reinventar, de ser autor da própria história, e não impugnar. Confrontar com seus pensamentos perturbadores, mas isso é uma mentira. O teu eu pode ser treinado para ter autocontrole e escrever os capítulos mais importantes da sua história, nos momentos mais difíceis da vida. Eu aproveito para destacar que eu tive uma médica, né, paciente no Life Coaching, e eu vou compartilhar no YouTube o áudio, mais de 3 minutos dela elogiando. Nós conseguimos resolver em 40 horas de sessões, algumas sessões as primeiras de 3 horas. Vejam bem, 3 horas de conversa, gente, é de ficar sem voz, né? Então você tem que valorizar muito, né, o tempo, o foco da pessoa que está te atendendo. Recomendo fortemente que conheçam a Roda da Vida, uma ferramenta de life coaching maravilhosa. Foi o que resolveu em 40 horas, né, os problemas dessa médica, brilhantemente bem sucedida. Porém, como ela mesma comentou, a escuta da psicologia estava fazendo com que ela apenas ficasse em círculos naquele quarto escuro, sem conseguir achar a porta de saída, né? Que é uma imagem da psicanálise, do tratamento das feridas mentais. Adoro psicanálise, adoro Freud, Arthur Schopenhauer, Michel Foucault, Lacan, Proust, Jung, todos esses autores, acho que eles contribuem para o nosso conhecimento. Eu só gostaria de chamar a atenção, especialmente de vocês que são jovens,
não façam como eu, que li muito, eu li milhares de livros. Eu sou do Rio Grande do Sul, então no frio a gente não tem como jogar bola, a gente tem que ler. A gente acaba se instruindo a ponto de virarmos, como eu me considero, um obeso mental. E eu quero ensinar as crianças, os jovens, a colocarem em prática os conhecimentos ao longo da vida. Né? Salvo engano, o Dr. Laí Ribeiro tem uma imagem que ele diz assim: não adianta você ler tudo sobre como erguer um Boeing do Rio de Janeiro a Nova York, você tem que treinar, você tem que fazer horas de voo, você tem que colocar a mão na massa. Então fica essa dica. Para quem não me conhece, eu tive uma experiência grande na área de construção civil. Durante muitos anos, aos 16 anos eu entrei no vestibular da PUC para engenharia. Eu brinco que, infelizmente, eu entrei, porque eu sou um daqueles caras assim, não tem a expressão que ela fala, eu sou economista por quê? Sou médico por quê? O porquê porque minha mãe queria. Então, eu fiz engenharia, né, nós começamos a ganhar dinheiro, se tornou mais importante a prática, então eu trabalhava sábados, domingos, feriados, consegui vender imóveis na planta, fiz o curso de vendas do Mário Magalhães. Para quem não sabe, Mário Magalhães trabalha hoje com o Flávio Augusto, que se tornou bilionário, né? Eu brinco que eu ainda tenho que alcançá-lo, mas a minha família compensa, eu diria, essa parte financeira, né, pelo amor que eu tenho, né, pela minha esposa e meu filho. Mas eu quero deixar essa dica para quem assistir, para o meu filho em primeiro lugar, para todos vocês jovens também, saibam dividir, né, o ócio e o negócio. Tem um vídeo que eu falei sobre esse paralelo, né, da filosofia com a psicologia e a psiquiatria, né, onde você saiba que o ócio ele é construtivo, né, como dizia, né, o Descartes, né, René Descartes falava. Né, ele ficava dormindo até mais tarde, ou melhor, deitado até mais tarde, pensando, botando a criatividade para funcionar. Gente, 36 minutos já, quase 37, eu vou encerrar daqui a pouquinho, mas com esse apelo. Procurem ler os clássicos. Eu sei que a tela é muito atraente, o YouTube é muito atraente, mas não só bebam nessa fonte que é o YouTube. Procurem nos livros, primeiro no Google, que é mais prático, mais rápido vocês pegarem ali a síntese, os resumos, mas eu recomendo fortemente que é do Rio de Janeiro conhecer a Biblioteca Nacional, que é um ambiente maravilhoso e você mergulha naquele ambiente, aquela atmosfera, só de você frequentar, estar lá presente, você já se sente enriquecido. Então foi um prazer poder falar com vocês, agradeço os feedbacks, as críticas construtivas e vamos trabalhar em prol dos nossos jovens, do crescimento da nossa sociedade de uma forma mais saudável possível. Muito obrigado, fiquem com Deus e saúde.